Então hoje a gente vai trabalhar o uso do R para poder fazer essas análises. Então, tudo aquilo que a gente viu de fórmulas, expressões, a gente vai hoje revisitar. Vou calcular tudo na mão, né? No R com vocês. E aí vai estar desmistificada, né? Dessa forma, essa parte de análise diagnóstico em modelos de regressão, tá bom? Então, vamos lá. Bom, para motivar inicialmente o efeito de cada desvio de suposição ou desvio de especificação do nosso modelo, eu vou utilizar uma aplicação Shine aqui, que já tem esses recursos, tá? Essa aplicação Shine é desenvolvida pelo Marcos Nunes, e aí sem querer eu acabei achando essa aplicação aí, tá? Então ele tem um blog de análises estatísticas descomplicadas e essa aplicação foi feita por ele aí. Aqui tem as redes sociais e tal, caso vocês queiram seguir, tá? Então deve ter bastante material. Ele é professor lá do Departamento de Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, então ele é colega de função de alguma forma. E aí tem outros materiais que ele produz aqui, tá? Hoje foi o primeiro contato que eu tive com as coisas que ele produziu, mas ele produz bastante conteúdo de estatística aí, vai ser útil para a gente na aula de hoje, e muito possivelmente eu vou explorar um pouco mais dos conteúdos que ele disponibiliza, vai ser útil para outras disciplinas ou para outros momentos dentro do nosso curso. Então, se em algum momento o professor Marcos Nunes vê esse vídeo, fica aqui o meu agradecimento pela disponibilização dessa enorme quantidade de materiais e principalmente da aplicação Shine que eu vou estar utilizando na aula de hoje, beleza? Então, gente, vamos lá. Essa aplicação que o professor Marcos Nunes desenvolveu aqui, ela é bastante simples. A gente vai clicar dentro desse diagrama de dispersão e criar datasets artificiais, né, baseado no clique. E aí nós vamos ver como é que a regressão linear se ajusta a esses pontos e observar a análise de diagnóstico que nós temos, tá? Então, a primeira situação que eu vou fazer, eu vou simular aqui com os meus cliques um cenário padrão, tá? Então, eu tô, ó, à medida que eu clico, ele vai reajustando a reta, ó. Então vou fazendo os cliques aqui, a reta vai se posicionando conforme eu vou clicando. E esse aqui é o cenário ideal que eu estou falando, ó. Nós temos uma relação de fato linear entre as variáveis y e x. Aqui está a estimativa do intercepto, do coeficiente acular, erro padrão, estatística t, p-valor e o quadro de análise de variância aqui embaixo. Tá ok? Até a estatística F e tal, o ajuste é significativo, a equação ajustada é essa, o R2 é 93. Tudo isso já foi assunto trabalhado nas aulas anteriores do curso e hoje eu quero trabalhar a parte de diagnóstico. Então vamos olhar para os gráficos de diagnóstico, tá? Aqui nós temos 4 gráficos de diagnóstico, ó. O primeiro que é sobre falta de ajuste, essa linha azul aqui está passando próximo do zero, né, mostrando que não tem falta de ajuste. O nosso modelo está corretamente especificado, porque a tendência que os dados apresentam é de uma relação linear entre as duas variáveis. E, como nós declaramos um modelo linear, nós capturamos essa tendência de forma apropriada. A segunda característica, né, a segunda métrica, é a suposição de que a variância é constante. E esse gráfico mostra para a gente a relação da dispersão com os valores ajustados. Esse gráfico revela que não existe nenhuma relação, diferente da relação nula, né, entre dispersão e média. Portanto, a variabilidade não se altera com os valores ajustados. Então, a nossa variabilidade, a faixa de variabilidade aqui, ela é a mesma em qualquer ponto do domínio da variável x e, com isso, em qualquer ponto ou para qualquer valor ajustado da reta. Tá? O terceiro gráfico é o gráfico de normalidade, tá ok? Aqui existe um desvio de normalidade porque eu acabei clicando e aí a gente não é um bom gerador de números aleatórios, eu acabei fazendo cliques quase que nas mesmas distâncias para lá e para cá, assim, né? Não está bem uma distribuição normal, mas isso é por conta da minha falha de realizar cliques condizentes com a distribuição normal. Mas enfim, vocês viram que fugiu aqui, ó, porque eu acabei produzindo dados que tenham caudas, se eu não estou enganado aqui, mais leves do que a distribuição normal. Eu acho que assim é mais leves, né? Depois eu posso fazer de outro jeito para comprovar. E por último, as observações influentes, que estão os resíduos padronizados e a alavancagem, tá? Então eu vou pegar esse mesmo conjunto de dados agora
e eu vou colocar, por exemplo, só para mostrar, uma observação aqui e uma observação aqui. Vocês viram que o fato de terem duas observações bem distantes no sentido vertical moveu a reta de lugar, a reta ajustada. Então elas, obviamente, que assim como as demais, elas têm contribuição para o ajuste. Como o nosso método de estimação é baseado em minimizar a soma de quadrado dos resíduos, todas as observações vão contribuir de alguma forma, e essas aqui, por estarem na extremidade da janela, né, de observação da covariável x, elas vão ter mais contribuição, mais peso, porque elas têm um alto valor de alavancagem, tá? Do que uma observação, por exemplo, com um grande resíduo que se encontra aqui no meio. Então vamos olhar o gráfico diagnóstico agora. Ó. Aparecem observações com alta alavancagem aqui. Ó. Então a observação 31, que foi o último clique que eu dei, ela é um outlier, ela aparece aqui, a outra aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui e por último aparece aqui também, indicando que ela tem uma alta alavancagem. Tá? Então, o gráfico que de fato depõe contra a alavancagem é esse último gráfico aqui, né? O gráfico de resíduos versus alavancagem. Agora eu vou reiniciar e vou fazer outros padrões, tá? Eu vou clicar agora aqui, tentar procurar fazer uma parábola. Ou melhor, eu vou fazer um zigue-zague, vai subir e vai descer, tá? Aí vocês vão ser capazes de entender o que é a falta de ajuste. Ó. Tá bom? Vou melhorar um pouco mais com cliques aqui e tal. Muito boa essa aplicação, viu? Muito legal para poder ensinar estatística. Tá aí. Vocês estão vendo? A gente está trabalhando só com duas variáveis, então por isso que é interessante a gente observar os gráficos. A gente pode, né, observar os gráficos por estar numa baixa dimensão ali. Você vê que a relação entre y e x ela não é uma relação linear, né? Ela é uma relação não linear, uma relação bem mais complexa. E aqui, se fosse para ajustar talvez um polinômio, a gente deveria incluir o quarto, o quinto grau, ou se for para usar um modelo não linear, utilizar um modelo composto por senoides e cossenoides e tal. Mas o fato é que, como nós ajustamos a reta aqui, o que acontece? Nós polarizamos os resíduos. Nós vamos ter, primeiro, resíduos negativos, depois um conjunto de valores ajustados aqui, onde os resíduos são positivos, depois um conjunto de valores ajustados que tem resíduos negativos, depois um conjunto de valores ajustados com resíduos positivos novamente e, por fim, mais um subconjunto de valores ajustados onde os seus resíduos são todos negativos. Então, olha como é que fica o gráfico de diagnóstico. Ó. Tá vendo que esse zigue-zague ele se perpetua para cá, né? Ó. Isso aqui é a falta de ajuste. Então a gente tem que ter o olhar clínico de olhar para esse gráfico e perceber que, olha, eu declarei a minha variável, só que ela, entrando linear no meu modelo, ainda não captura suficientemente bem a tendência que os dados me mostram. Eu preciso incluir mais termos. Eu estou num dataset que só tem y e x. Então eu vou ter que fazer eu já vou usar um termo mais gourmet, né? Eu vou ter que fazer alguma engenharia de características nesse x para criar mais termos. E aí, com mais termos, né, eu vou ter que expandir esse x de alguma forma, com mais termos eu ser capaz de capturar essa tendência que os dados estão exibindo aqui. O jeito mais simples de fazer isso é criar polinômio. X ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta, um número de termos até que você consiga capturar isso aqui bem. Outras formas para esse dataset, declarar a variável x é utilizar modelos que vocês verão na disciplina de extensões de modelo de regressão. Tá? A gente pode utilizar splines, regressões locais, GAMs, são modelos que não serão vistos nessa disciplina, mas que essa disciplina prepara vocês para vocês apreciarem o que esses modelos podem entregar em termos de análise. Lá na disciplina vocês vão ver, acho que no 7º semestre, que é extensões de modelo de regressão, possivelmente o professor Paulo Justiniano. Então é isso. Olha, aqui o modelo está completamente deturbado, a gente já sabe, então não adianta olhar os demais gráficos. Nem ficar contente porque, por exemplo, né, vamos ignorar que isso aqui deu errado. Olhando isso aqui eu ficaria feliz, olhando isso aqui eu também ficaria até moderadamente feliz. Mas eu nem devo prosseguir com a análise, porque isso aqui precisa estar ok para eu vir para cá. Opa, não está funcionando o meu... Eu acabei selecionando tudo aqui.
dar um reload. Poxa, perdi o trabalho que eu tinha feito. Mas não adianta eu... Minha caneta está funcionando? Ué, era para ter habilitado o compis. Deixa eu testar aqui em outra janela. Só um instantinho. Ah, tá funcionando sim. Então por que não está funcionando em cima do navegador? Tá assim. Beleza. Então eu nem iria olhar os outros gráficos, porque a falta de ajuste eu preciso corrigir ela antes, tá? Então numa escala de prioridade, corrigir problema de falta de ajuste vem primeiro, beleza? Outro aspecto agora que eu vou simular com os meus cliques aqui, eu vou simular uma variância heterogênea. Ó, eu vou primeiro clicar e fazer com que as observações estejam bem próximas. E agora eu vou aumentar a distância entre elas para simular uma variância heterogênea, tá? Ó, que a variância aumentou pra caramba, tá? De um ponto para cá houve mudança na variabilidade do meu processo, por isso os pontos estão mais esparramados, ok? Ó, lógico que clicando aqui eu estou fazendo bem marcado, né? Estou salientando bem um padrão que eu quero capturar, mas vocês estão vendo que a regressão tem aí, a reta se ajustou bem aos dados, de certa forma, porque ela passa no meio das observações. O que muda é a faixa de variação, que não permanece a mesma ao longo do domínio da variável x. Então olha no diagnóstico, ó, não temos falta de ajuste, porque nós temos resíduos positivos e negativos se equilibrando a todo momento aqui, né? Nós não temos então uma faixa com resíduos positivos, outra com negativo, fazendo essa alternância. Não existe alternância aqui que deponha contra a falta de ajuste. Então nesse quesito nós estamos ok. Não tem falta de ajuste. O que tem é variância heterogênea. E aí nós vemos o seguinte, como esse gráfico aqui tem resíduo positivo e negativo, nesse de baixo nós fazemos o módulo, né? Tomamos o valor absoluto, o módulo, e depois tiramos a raiz quadrada, tá? E o fato é que quando você tem um cone aqui, esse cone vira uma rampa, né? Aqui. Se eu tivesse um cone no sentido contrário, ele viraria uma rampa que desce. E outros padrões também iriam se manifestar aqui. Então o fato é que agora nós temos uma variância heterogênea. E veja que apesar de eu ter criado, né, artificialmente um conjunto de dados com variância heterogênea, até que a propriedade de normalidade não ficou tão prejudicada assim. Então também, outra coisa, não adianta vir para cá e para cá sem antes corrigir esse problema, tá? Eu reforço isso que eu falei na aula anterior. A leitura desses gráficos do R é sequencial e você tem que fazer as correções de forma sequencial. Esse problema aqui existe, então corrige ele. Depois dele corrigido, você vem para cá. Existe variância heterogênea? Poxa, existe. Então depois que você corrige ela, que você vem para cá e assim por diante, tá bom? Como aqui a gente está só mostrando as técnicas de diagnóstico e não exatamente dizendo como corrigir, vai ficar aí para a aula da semana que vem que maneiras, de que formas eu posso mitigar problemas identificados na minha análise de diagnóstico. Por enquanto a gente está focando em identificar os problemas. Na aula que vem a gente vai solucionar os problemas que a gente encontrou, tá? Então é isso. Então a variância heterogênea é isso aí. Vou simular outro problema agora. Eu vou fazer um dataset que não tem normalidade, né? Eu acabei fazendo isso lá no começo. Eu vou fazer sempre sistematicamente pontos que têm a mesma distância entre si, ó. Ou seja, os resíduos vão ser sempre praticamente do mesmo tamanho, né? Desse jeito aqui. E aí, se a gente tiver uma distribuição normal não vai produzir resíduos assim, sempre obedecendo uma espécie de regra, que é o que eu estou seguindo aqui, tá? Ó, dados reais não seguem esse padrão bem bonitinho, assim, de estar sempre com a mesma distância. Então, olha só, a suposição de normalidade ficou completamente prejudicada. Apesar de que eu não tenho falta de ajuste e não tenho problemas sérios aqui com a suposição de homocedasticidade, de relação média-variância nula. Mas eu tenho um problema de normalidade, tá ok? É bastante atípico isso que eu fiz em datasets reais. Dificilmente você vai observar um padrão assim, tá? A menos que seja dados agrupados, ok? Deixa eu escrever aqui.
A menos que seja de dados agrupados. Como assim, professor, dados agrupados? Na realidade, nós temos aqui todas essas observações pertencendo a um indivíduo e todas essas outras observações pertencendo a um outro indivíduo. Indivíduo aqui não necessariamente é uma pessoa, tá? Aqui isso pode ser as observações de... vamos supor, eu fiz um experimento de produtividade em função de adubação e isso aqui eu fiz em um local ou em um tipo de solo e aqui eu fiz em outro tipo de solo, sei lá, outro local, vou fazer de conta. Ou isso aqui é uma curva dose-resposta para um tipo de indivíduo, isso aqui para outro tipo de indivíduo, enfim. O fato é que existe um efeito que a gente não sabe, né? Existe uma covariável que a gente não possui no banco, desconhecida para nós, mas que explicaria essa sistemática diferença das observações de cima para as observações de baixo. Tá? E aí possivelmente existe distribuição normal dentro desses dois grupos. Se eu tivesse essa variável disponível no meu banco, eu poderia declarar ela, declarar x, declarar esse fator de 2 níveis, e aí possivelmente eu iria observar a normalidade. Tá? Óbvio que aqui eu estou simulando o dataset, mas eu estou só contextualizando aqui o que poderia explicar essa possível diferença aqui. Tá bom? Então, normalidade completamente prejudicada. E por último, o quarto gráfico. Qual que é a utilidade do quarto gráfico? Eu vou colocar aqui algumas observações. Vou criar uma nuvem de pontos aqui, se concentrando entre menos... do lado esquerdo do zero, tá? E aí eu vou pôr uma observação aqui, ó. Ok? Ela está distante das demais, ela é uma outlier nesse sentido, tá? Mas apesar de ser um outlier nesse sentido, ela é condizente com a reta ajustada. Tá? Então, quando a gente olhar o diagnóstico aqui, ó, a gente vai ter que ela tem uma alta alavancagem. O que é a alavancagem? Pensa numa gangorra, né? Pensa que são várias pessoas e aqui existe uma tábua, né? Um negócio que não dobra. Existem várias pessoas exercendo força aqui através de uma corda amarrada e existe uma pessoa sozinha lá na ponta. Se essa pessoa resolve puxar para cá, ela consegue fazer força que compense, que equilibre com esse monte de gente aqui. É o efeito da gangorra, né? É o efeito de alavanca mesmo. Eu estou distante, quanto maior a minha alavanca, mais a força que eu sou capaz de exercer. Então essa observação tem muito mais alavanca, muito mais poder de mover a reta em direção a ela do que essas demais que estão aqui muito próximas. Né? Então é questão de alavanca mesmo. Por isso, leverage. Então, alavanca muito grande. Tá? Apesar de ter uma alavanca muito grande, o resíduo dela é pequeno. Agora eu vou colocar uma outra que vai ter uma alavanca grande também, só que o resíduo muito grande. Olha só o que ela fez. Ó. Essas duas aqui praticamente colocaram a reta no meio delas e tiveram mais força praticamente do que essas que estão aqui do lado esquerdo do zero. Olha como é que fica a análise de diagnóstico. Ó. Duas alavancas bem grandes, a alavancagem está nesse sentido horizontal aqui, e alto resíduo. Né? Então, com isso, você acaba tendo problema sério de influência das observações no ajuste do seu modelo, porque praticamente essas duas observações estão determinando por onde a reta passa. E se elas forem valores anotados errados, observações contaminadas, a reta que você está ajustando ela não é realista para o fenômeno que você está observando. Tá ok? Por conta dessas observações equivocadas aqui. Tudo bem em relação ao entendimento do uso desses 4 gráficos e como que vocês devem fazer a leitura? É sempre o zigue-zague, ó. Tá? Lembra? É a letra N. A letra N é assim, né? Não sei, enfim. O importante é você saber que você tem que corrigir um problema por vez e dar um passo por vez, tá? Se isso aqui não tiver ok, nem adianta ir para frente, resolve esse problema. Esse problema da falta de ajuste resolvido, declarou os termos corretos, o seu modelo captura bem a tendência dos dados, agora você vai olhar para a questão da variabilidade, fazer com que a variância seja constante. Esse problema foi resolvido, então aí você vem para cá. Verifica se dá para melhorar a normalidade. Esse problema foi resolvido, verifica se não tem observações influentes. Tá? Eu estou falando para você fazer sequencialmente, mas você tem que olhar, saber que você tem que resolver um problema por vez e tal, mas às vezes, quase sempre, não às vezes, o olhar conjunto te diz que abordagem você deve fazer, qual o seu curso de ação para melhorar o teu modelo.
tá ok? Porque muitas vezes os desvios em cada um desses gráficos, né, os problemas que aparecem em cada um deles, são solucionados com uma única ação. Tá? Por exemplo, um problema de escala da variável y pode prejudicar a falta de ajuste, trazer problemas na relação média-variância, impactar na normalidade e ainda ter observações influentes. E aí, muitas vezes, você fazer o log da variável resposta mata tudo de uma vez, resolve todos os problemas de uma vez só. Tá ok? Então, você olha coletivo e aí você vai desenvolver um olhar clínico para saber se existe uma solução que resolve tudo ou se é um passo realmente por vez, tá bom? Então isso com o tempo vocês vão pegar a essência de olhar para os gráficos e entender de que maneira vocês podem estar resolvendo os problemas que aparecem aqui na análise de diagnóstico. Beleza, gente? Então, agora nós vamos de fato lá para dentro do R, porque uma vez que vocês entenderam, e eu valorizo bastante o entendimento, uma vez que vocês entenderam isso aqui, está na hora de saber como que calcula, tá? Como que essas coisas são calculadas e como que você faz isso dentro do R, porque aqui a gente utilizou uma aplicação pronta que jogou as coisas aqui para a gente, para facilitar o uso, para facilitar a interpretação, mas vocês, na profissão de vocês, vocês vão precisar saber como que essas coisas são calculadas, porque uma vez entendido dessa forma, você percorreu, vou dizer, 60% a 70% do caminho. Quando você entende as expressões, você acaba tendo 100% de controle, 100% de entendimento do que essas coisas significam, tá? Aqui dentro aqui no script eu tenho outras aplicações, tá? Que também mostram propriedades de modelos de regressão. Então aqui, cadê? Não abriu o meu modelo de regressão com essa regression. Cadê? Não abriu a interfacezinha. Agora abriu, tá? Então aqui, ó, isso aqui tem um modelo de regressão ajustado com duas variáveis. Eu posso rotacionar esse cubo. Cadê? Deixa ele terminar de crescer. Posso rotacionar esse cubo. Onde é que foi parar minha janela? Eu vou fechar aqui e abrir de novo. Alguma coisa eu fiz ali durante que aí deu ruim. Carregar o RPanel. Tá aqui, né? Isso aqui é uma outra aplicação. Nós temos a regressão aqui. Aqui a linha ajustada com verde, não sei se dá para vocês verem aí, mas está da cor verde. Aqui nós temos os resíduos, ó, com linhas verticais vermelhas. E aí eu posso mover os pontos horizontalmente. Eu posso pegar essa observação aqui, ó, e arrastá-la lá longe para vocês verem o efeito que ela tem na equação. Tá? Joguei a observação lá longe. Ou eu posso mover também verticalmente. Posso pegar uma observação que é essa aqui e trazer lá para cá. E vocês estão vendo que a reta verde vai correndo atrás dela, né? Ó. Só para vocês entenderem o efeito de cada observação no modelo. Essa aqui, se você muda ela, ó, a reta move bastante. Agora, se eu pegar uma do meio, ó, vocês nem percebem o movimento da reta, tá vendo? Ó, mexeu pouco. Por quê? Porque ela tem pouca alavancagem, ela está no centro das observações. Ela está próxima da média da variável x. Tá? Vamos olhar agora com duas. Vou pegar esse aqui. Com duas observações, o modelo de y em função de x1 e x2, né, é o que nós temos aqui. Então, nós temos um gráfico 3D. A resposta é essa given e as duas variáveis é employ e elect. Tá? Então, a gente consegue rotacionar aqui para ver a relação de given com cada uma delas. Ó. Se eu virar assim, desse jeito, é como se eu estivesse vendo o gráfico de given em função de elect. Ó, uma relação assim, given em função de elect. Então eu estou vendo, escolhendo a posição do cubo dessa maneira, eu estou vendo uma marginal, né, de given em função de elect. Agora eu vou tentar girar o cubo para o outro jeito aqui, para eu ver a outra marginal. Ó, aqui é o given em função do employ. Tá ok? E aí uma linear subindo. E todas elas juntas está aqui. Eu posso inclusive olhar como é que é a relação de elect com employ. Ó. É só eu pegar a outra marginal desse cubo aqui. Ó.
Aqui eu estou vendo elect em função de employ. E não me parece ter nenhuma relação entre as duas. Talvez isso aqui, mas aí é uma relação, é uma ausência de relação, né? Porque se é uma horizontal, não tem relação. Tá bom? Como é que fica o modelo ajustado então? Deixa eu voltar o cubo para uma posição que dá para ver as três coisas. Sem efeito de ninguém, o nosso modelo ajustado é um plano que passa no meio das observações, né? É um plano de inclinação zero em qualquer um dos dois eixos, tanto aqui quanto aqui. Quando eu coloco só efeito de employ, então eu estou ignorando, né? Elect não está no modelo, tem só y em função dessa x aqui, é um plano que sobe. A equação é um plano que sobe, ou seja, eu estou ajustando isso aqui, né? É uma reta de given em função de employ. Se eu colocar só elect, deixa eu girar, colocando só elect, o modelo é esse aqui, ó. Given em função de elect. E agora colocando as duas coisas juntas, é esse plano aqui. Tá? Então esse plano passa no meio das observações, minimizando a soma de quadrado de resíduo, e aqui eu posso mostrar os resíduos. Ó. Essas linhas verdes, verticais aqui, são os resíduos. Resíduos positivos estão acima do plano, resíduos negativos estão do lado de baixo do plano. Ó. Tá vendo? Muito legal, né? Então isso aqui é uma regressão múltipla de uma resposta em função de duas covariáveis. E essa ideia continua valendo se tiver 3, 4, 5, 6. O problema é que aí você não tem mais como visualizar mais do que 3 dimensões, tá? Mas se eu pudesse, né, essa aplicação não permite, mas se eu pudesse pegar esta observação aqui e jogá-la para cima, eu iria deslocar todo esse plano atrás dela. De alguma forma eu iria mover esse plano de lugar para ir atrás daquela observação. Se eu pegasse essa outra aqui, ó, e diminuísse ou aumentasse ou arrastasse ela para fora, para cá ou para cá, iria alterar esse ajuste também. Esse plano iria mudar de lugar em função da alteração que eu fiz no valor da covariável employ e elect para esse registro, tá bom? Então, beleza. Eu só queria mostrar esses recursos aí. Vamos lá, então, fazer o processo aqui de entender essas medidas descritivas uma a uma. Eu vou carregar os pacotes que eu preciso e vou ler uma tabela de dados. Vou ordenar os valores, tá? Então, lembra que os valores eu ordenei do menor para o maior valor de x. Eu já vou plotar um gráfico aqui para explicar para vocês o que é esse conjunto de dados. Esse conjunto de dados é um conjunto de dados muito comum na área de engenharia florestal, tá? Ele é a altura das árvores, então nós temos as árvores. Eu vou desenhar, eu vou colocar aqui, faz de conta que é um eucalipto, que é meio assim, sabe? Fazer de conta que é uma conífera, mas não necessariamente. Então eu tenho a altura das árvores, h, que é a minha variável resposta, e o diâmetro aqui da árvore a 1,30 m do chão, que é chamado, vou fazer uma lupinha aqui, ó. Esse diâmetro, que está o tronco, esse diâmetro aqui é o DAP, diâmetro à altura do peito, né? A pessoa vai com a fita mais ou menos na altura do peito e passa envolvendo a árvore e mede a circunferência. A partir da circunferência lá pela geometria, você determina o diâmetro, tá bom? Então nós temos esse par de medidas. Essa aqui é a nossa x e essa aqui é a nossa y, tá? Altura versus diâmetro. E aí nessa floresta, nessa área cultivada com essas árvores, foram medidas várias delas. E aqui está a relação entre altura e diâmetro, tá bom? Você vê que ela é uma relação, inicialmente não é uma relação linear. Se eu passar uma reta aqui vai estar errado. E a gente já vê problemas de observações que se destacam aqui, ó. Ó, nós temos várias observações com um resíduo bem grande. Possivelmente vão aparecer enquanto a gente estiver trabalhando com esse modelo. Perfeito? Então vamos lá. Vou ajustar esse modelo. Eu deliberadamente, de propósito, vou ajustar uma reta, porque a gente sabe que vai estar errado, mas eu quero que vocês percebam isso através dos gráficos dos resíduos. Então eu vou colocar aqui, ó, a altura em função do diâmetro. Está aqui o ajuste do meu modelo, interpreto o coeficiente, os dois coeficientes aqui. Então para cada metro
ou para cada centímetro, eu não lembro a unidade lá, é metro, é centímetro. Para cada centímetro de diâmetro a mais, eu cresço 75 centímetros de altura na árvore e etc e tal. Uma árvore que tem 0 centímetros de diâmetro tem uma altura de 11 metros, o que não faz sentido, mas matematicamente, estritamente matematicamente, a interpretação é essa. Uma árvore de 0 diâmetros vai ter uma altura de 11, tá? Professor, Óbvio que desculpa te sim, interromper. Só queria não tem saber, problema. que passou batido aqui pra mim. Da onde que você pegou o dado, os dados? Esse dado aí? Ah, esse dado é do primeiro Das curso que árvores? eu... esse dado é do primeiro curso de R que eu dei. Lá em 2008, para os alunos da pós-graduação em Engenharia Florestal, lá em Lavras, e foi um conjunto de dados cedido por um dos alunos para fazer aula de regressão, tá? Ah, tá, beleza. Tá Tá bom? bom. Então Obrigada. ele tem um valor histórico para mim. Primeiro curso de R que eu dei. Valor sentimental. Um valor sentimental. E é isso, tá? Então, olha só. Esse modelo não está correto, a gente já vai ver por quê, ó. Tá aqui os dados e tá aqui a linha ajustada, tá vendo? Não passa legal, porque aqui eu tenho, ó, polarização, a galera aqui resíduo negativo, depois vem essa meiuca aqui com um monte de resíduo positivo, e aqui no final está um pouco mais equilibrado, mas os positivos ainda saem na vantagem, quer dizer, os negativos ainda saem na vantagem aqui, ó. Então vai ter falta de ajuste. Eu vou para aparecer, além dos outliers, obviamente, tá? Vamos lá. Vamos olhar o gráfico dos resíduos, o painel com aqueles 4 que a gente já exercitou a leitura na aplicação do professor Marcos Nunes. Ó. Aqui, ó. A falta de ajuste que eu comentei com vocês, parece aqui. Ó. Nessa região, daqui para cá, é praticamente resíduo negativo. Daqui para cá tem muito mais resíduo positivo do que negativo e volta a ficar mais negativo do que positivo. Tá? O resto eu nem preciso olhar. Porque, até mesmo porque se eu for olhar, eu vou ver que está ok aqui. Aqui não está muito problemático e a normalidade é por conta de algumas observações influentes que saem da cauda só. Porque de resto, daqui até aqui está até que ok a normalidade. Mas é precipitado ainda fazer isso. Por quê? Porque eu tenho que resolver isso aqui, o lack of fit, a falta de ajuste. Eu preciso declarar mais termos do meu modelo para capturar corretamente a tendência que o dado exibe e assim ter uma equação ajustada adequadamente, tá? O plot vai sempre mostrar 4 gráficos para você, mas você tem na realidade 6 à sua disposição. Ele só mostra aqueles 4 porque quando você mostra os 6 existe redundância, tá? Entre as coisas aqui, ó. Porque você tem os 4 que a gente viu estão aqui, ó. 1, 2, 3 e o quarto. Esses outros dois são meio redundantes porque a distância de cookie aparece aqui, tá? A alavancagem aparece aqui, a distância de cookie aparece aqui de novo, aqui é a distância de cookie, né? Então, por isso que ele conserva nesses 4, mas se você quiser ver outros, estão aí, e essas medidas a gente já discutiu o valor delas, o valor e como se calcula na aula passada, tá bom? Vamos seguir aqui. Agora eu vou fazer, embora o Wagner já tenha feito, matricialmente todas as coisas, ó. Vou criar minha matriz X, tá aqui, minha X com 2 colunas, a coluna do intercepto cheia de 1s e a coluna da variável diâmetro com seus valores, o meu vetor y com a minha variável resposta, vou fazer x', x'y, a inversa de x'x, tá? E vou encontrar os coeficientes do meu modelo, né? Por x'x, x'y. Aí eu vou criar a matriz diagonal, aqui, é uma diagonal. Eu vou criar também a matriz H, né, que é a nossa matriz de projeção lá. H é x, x' a menos 1, x', né? É a matriz de projeção com a qual eu obtenho o valor de y predito. E os resíduos eu obtenho por i menos hy, né? Que é o espaço vetorial complementar. Tá bom? É isso que eu estou fazendo aqui, tá? Crio essa matriz. Aqui é uma função para calcular o traço. Com o traço dessas matrizes eu sei os graus de liberdade. Então, o traço da matriz I me dá o número de observações.
O traço da matriz H binar o número de parâmetros do modelo, isso é propriedade da matriz H, tá? O traço dela te dá o número de parâmetros, ou seja, na diagonal da matriz H eu tenho as alavancagens, e a soma de todas as alavancagens é igual ao número de parâmetros, tá? Aqui eu tenho a minha matriz de projeção do meu modelo nulo. O que é o meu modelo nulo? É o y em função de 1, ou seja, do modelo que só tem beta zero, modelo que só tem intercepto, tá? Então aqui eu estou criando essa matriz de projeção, e aí eu obtenho a soma de quadrado e soma de resíduos fazendo as operações matriciais com as formas quadráticas correspondentes, tá? Lembra que isso aí foi visto lá com o professor Wagner, y transposto, e aqui dentro uma matriz de projeção, e o y do lado de fora. Com isso, você obtém as somas de quadrado. Tudo depende da matriz de projeção que você coloca aqui dentro, tá? Então, essa matriz de projeção aqui, ó, vai me dar a soma de quadrado de regressão. Essa matriz de projeção aqui vai me dar a soma de quadrado de resíduo. Então, trocando a matriz de projeção, pré e pós multiplicando por y, você tem as somas de quadrados. E aí, segue das fórmulas, os quadrados médios, são as somas de quadrado dividido pelos graus de liberdade, a estatística F, o p-valor, e por último, os valores preditos aqui, que vêm da fórmula y, h, y, né? Estou refazendo, vocês já viram isso, então tá aqui. Agora que vem o que a gente quer fazer, pontos de alavancagem. O que são os pontos de alavancagem? Os elementos da diagonal da matriz H, tá? Então essa matriz H, nesse nosso problema, ela é uma matriz quadrada, enorme, 223 por 223 observações, que é o nosso N, tá? Dentro da diagonal, a gente tem cada alavancagem e a soma delas, o somatório de todas elas, vai dar P. O somatório das alavancagens dá o número de parâmetros. Então tá aqui, vou pegar os elementos da diagonal dessa matriz, vou plotar, tá aqui, os elementos da diagonal da matriz. Lembra que as observações foram todas ordenadas do menor diâmetro para o maior, né? Eu ordenei as observações. Então, por isso que fica assim. As maiores alavancas são das observações mais afastadas para a esquerda e também das observações que estão mais afastadas indo para a direita. E as observações que estão no centro do conjunto de dados, no sentido da variável x aqui, né? No sentido do DAP, são as que apresentam menos alavancagem. Então, o conceito de alavancagem é, à medida que você se afasta do centro das observações da sua covariável, mais alavancagem você tem no modelo, tá? Para você pegar as alavancagens, existe uma função já pronta no R, a gente não precisa fazer toda essa manipulação matricial aqui, porque existe a função HatValues que já extrai para a gente, tá? Então, HatValues extrai as alavancagens, e aqui é só para mostrar a nativa do R contra a que eu calculei na mão, os valores estão batendo aí, tá bom? Aí vem os resíduos crus. Os resíduos crus a gente pode obter por y menos o valor predito, y menos x vezes beta, ou isso aqui, né? O resíduo a gente pode obter pela fórmula matricial, que é identidade menos a matriz de projeção do modelo, que pré-multiplica o vetor de observações y. Isso vai dar os resíduos crus para a gente. Os resíduos crus na escala da variável resposta. Então tá aqui o resíduo cru, tá aqui o plot do resíduo cru, para a gente ver se tem falta de ajuste. Ó. Aquilo que eu falei, parte negativa, parte positiva, volta a ter mais predominância de resíduo negativo. Resíduo cru, então. No R você extrai os resíduos com a função residuals, tá? É uma função extratora ali. Então, tá batendo com os que nós calculamos também. Agora vamos para os resíduos estudentizados, internamente estudentizados ou também chamados de padronizados. O que é? É a gente dividir eles pela variância dos resíduos. E a variância dos resíduos envolve o quadrado médio do resíduo que multiplica as alavancagens, né? O complementar da alavancagem aqui no caso. Então esses são os resíduos padronizados. Lembrando que essas fórmulas aqui eu expliquei todas lá nos slides da aula de segunda-feira. Então aqui eu tenho o meu resíduo cru e eu vou dividir ele por
quadrado médio do resíduo, que é a nossa estimativa de σ2, que multiplica 1 menos a alavancagem da observação II, tá? Então essa é a fórmula do meu resíduo. Tá aqui os meus resíduos padronizados, e por serem padronizados, a gente já pode demarcar aqui linhas, né, para facilitar a nossa análise. Eu coloquei essas linhas em 3 e menos 3, porque em uma distribuição normal padrão, existe 99% de probabilidade dentro desse intervalo de menos 3 a 3. Tá? Então já serve de indicador de observações atípicas, aquelas observações que se afastam para além desse intervalo. Tá bom? Para tirar essas observações no R, é R standard. Tá? Então a gente usa a função R standard aqui só como prova, bateu com a conta que nós fizemos. Tá? Agora nós temos, daqui para frente, as estimativas leave one out, né? Deixando uma observação de fora para calcular resíduos e outras quantidades. Tá bom? Então a gente vai começar fazendo o leave one out aqui. Eu vou, para mostrar para vocês que de fato deixar uma observação de fora, eu vou reajustar o modelo, essa função update atualiza o modelo, e nesse caso eu estou tomando uma observação qualquer e deixando ela de fora. Eu estou pegando a observação número 100, então, tá? Eu tenho 223 observações e a 100ª eu deixei de fora e ajustei em um modelo que é o M0out. Então eu tenho o M0 e o M0out agora. Eu vou comparar os dois para mostrar para vocês esses resultados de deixar uma observação de fora, tá bom? Então eu reajustei o modelo. Eu tenho o M0 e o M0out. Aqui eu vou calcular as estimativas dos parâmetros sem a iésima observação. Então isso reforça aquilo que eu falei. Você não precisa reajustar o modelo N vezes em modelos lineares para obter essas medidas leave one out. Você não precisa, porque existem expressões matriciais para calcular o impacto de uma observação e determinar o valor dessas estatísticas na ausência dela. Tá? Então aqui eu estou calculando, estou fazendo dentro de um for aqui, de 1 a n, quais seriam as estimativas dos parâmetros se eu deixar uma observação de fora. Então o atual vetor de estimativas menos a contribuição que cada observação dá para as estimativas dos parâmetros. Essa contribuição envolve o tamanho do resíduo da iésima observação e o produto ali cross-prod da inversa de x', x', e também o vetor aqui, a alavancagem. Tá? Então envolve a inversa da matriz x' com todas as observações, a iésima linha da matriz x, tá? Então a x, a iésima linha, aqui x', x a menos 1, a iésima linha da matriz x e a iésima alavancagem, que é a diagonal da matriz de projeção. Tá? O iésimo elemento da diagonal da matriz de projeção. E o iésimo resíduo cru. Com isso a gente pega as estimativas dos parâmetros e soma ou subtrai de acordo com a contribuição que aquela observação, ao ser deixada de fora, tem. Né? A contribuição daquela observação é removida dessa maneira, tá bom? Então aqui eu vou ter os 223 vetores de parâmetros que são correspondentes aos 223 modelos ajustados, onde cada um deles deixou uma observação de fora, tá? Só para vocês verem que bate, ó, tá aqui, ó, as estimativas dos parâmetros deixando a 223 de fora, deixando a 192 de fora, deixando a 164 de fora, vale 11,74, deixando a outra, vale 11,89,74. E aí você vai vendo que não muda muito, ó, tá bom? Vai mudar quando a observação for influente. Só para comparar, ó, os coeficientes da M-out e as estimativas que eu obtive deixando a 100ª de fora, ó, batem, tá ok? Mostrar para vocês que eu não preciso reajustar para calcular essas coisas. E aí segue, ó, os valores preditos sem a iésima observação eu obtenho assim, tá? E aí eu consigo prever qual que seria o valor da resposta para o indivíduo 100 com o modelo que
com o modelo deixando o centésimo de fora, tá? Tá aqui, ó, o valor bate. Eu estou prevendo o indivíduo 100 em um modelo que não tem o indivíduo 100, beleza? E aí só para vocês verem que bateu. Tá aqui o predito com todos e o predito deixando um de fora. Você vê que são poucas as observações que se desviam dessa diagonal, tá? Ó, existe um desvio bem pequeno aqui de algumas observações que saem fora da linha. A gente vai investigar isso melhor por outros gráficos. E aqui eu tenho o quadrado médio do resíduo deixando cada uma das observações de fora. Então eu tenho 223 quadrados médios de resíduo, 223 estimativas de sigma 2. Cada uma delas proveniente de um modelo que deixa uma observação de fora. Eu vou precisar disso para poder calcular os resíduos estudentizados externamente, tá? Porque cada resíduo desse vai ter na sua fórmula a variância calculada por leave one out. Então eu deixei uma observação de fora, peguei a variância, dividi aquele resíduo por essa variância que deixa a observação de fora para calcular o resíduo externamente estudentizado. Tá ok? Tá aqui o gráfico. Novamente eu coloquei limites em 3 e menos 3 para já fazer algum julgamento de quem seria observação influente. Lembrando que nós estamos com um modelo que tem falta de ajuste, tá? Não está correto eu estar fazendo toda essa análise diagnóstica aqui, porque eu não resolvi o problema da falta de ajuste ainda. Mas como no momento eu quero apenas mostrar as expressões, calcular na mão para vocês verem, isso não é um grande problema. Beleza? Esse tipo de resíduo você extrai com a função rstudent no R, ó. E aí a nossa implementação bate com a rstudent. Tá? Podemos também calcular p-valores para esses resíduos e indicar como outliers apenas aqueles que têm um p-valor pequeno. Tá? A gente rejeita a hipótese nula aqui com base nos p-valores que a gente calcula. E aí, como são muitas observações, a gente tem que ajustar esses p-valores. Eu não vou entrar no mérito agora, mas a gente usa um ajuste de p-valores ali, que eu considerei o Medbon-Ferroni. Seguindo. Não desanimem aí pelo fato de eu estar mostrando muita fórmula, porque a gente vai voltar com datasets reais e com interpretações bem interessantes. Mas eu quero primeiro mostrar para vocês que tudo isso que a gente viu, as fórmulas, a gente calcula, obviamente. Né? Foi para isso que eu mostrei as expressões, para vocês saberem que é possível calcular e eu estou mostrando isso. Distância de Cook. A distância de Cook, ela combina duas coisas, né? Ela é função de alavancagem, alavanca, e resíduo. Então ela combina essas duas propriedades, alavancagem e resíduo, em uma única métrica, e a gente calcula assim. Confere lá no slide que a expressão é a mesma. E aí nós temos aqui o gráfico das distâncias de Cook. Ó. Então, quando uma observação é influente, ela acaba tendo uma alta alavancagem e também um alto resíduo. E aí ela é problema, aí ela é danosa. Tá? Se ela tem um alto resíduo, mas pouca alavanca, ou se ela tem uma alta alavanca e pouco resíduo, ela tem influência. Mas quando ela tem as duas coisas juntas, aí ela tem uma influência muito grande no ajuste do meu modelo, e é por essas observações que tem uma distância de Cook alta é que nós devemos começar uma investigação para saber se não são valores anotados errados, se não são observações corrompidas, se não fazem parte da população que estava exposta àquele fenômeno, né? Aquilo que eu comentei na aula passada. Às vezes você faz um web scraping de apartamentos e por um erro do corretor de lançar o imóvel, não sei, ou por um erro do seu crawler, ele acaba pegando uma cobertura ou pegando uma residência. E aí a regra, né, de modelagem do preço do imóvel, essa observação vai fugir totalmente à regra dentro de um modelo de previsão de preço, porque você vai montar um modelo para apartamentos e vai ter lá uma casa, uma cobertura, um salão comercial misturado lá. Tá? Então, uma observação que é de uma outra população, de uma outra categoria de dados. No R, a distância de Cook vocês calculam com a função cooks.distance, tá? Então, só para mostrar mais uma vez, as quantidades batem aqui da nossa implementação manual para a função que existe. E aí nós temos os defits.
Defit é um valor proporcional ao quanto que aquela observação altera ela mesma, né? Quanto que a observação se modificada altera o seu próprio valor predito. Então tem relação com isso, ó. Então as observações, cadê? Aqui estão os defits, né? Maior defit positivo significa que se modificar ela, modifica positivamente o seu valor, se modificar para menos, modifica negativamente o seu valor. E aí você tira o defits também com a função, você extrai os valores dessa métrica, dessa medida defits com a função defits, tá? Só para mostrar que bate com a nossa aqui mais uma vez. E aí nós temos também a dbetas. Tá aqui a fórmula, se vocês quiserem, tá? Não vou entrar no detalhe agora, eu estou usando aqui duas funções legais que evitam, quando você está trabalhando com matrizes, muitas vezes evita de você fazer loop for, que é a sweep e a alter, tá? Então, aquele interessado mais em aspectos de programação pode investigar essas duas funções para aprender como utilizá-las de forma correta. Tá aqui também o defits e o dbetas, os valores batem do cálculo utilizando a função nativa com a nossa uso manual. Então, a função nativa do R é a função dfbetas para calcular. Lembrando que dfbetas você tem um valor para cada parâmetro do seu modelo, tá? Então é a influência da observação no valor ajustado. Ó, acho que talvez não tenha ficado claro isso. O dfits é a influência de cada observação no seu predito, tá? E o dfbetas é a influência de cada observação no vetor de parâmetros. E como o beta é um vetor, eu vou ter, para esse caso aqui, o efeito da iésima observação no beta 0 e no beta 1. Tá? Então você tem nos dois parâmetros. Se eu tivesse mais uma covariável, eu teria mais um beta e eu teria mais um valor de dbetas para ele. Tá bom? Por último e não menos importante, nós temos a cov-ratio. Cov-ratio é a razão do determinante da matriz de variância das estimativas dos meus parâmetros sem a iésima observação dividido pelo determinante da matriz de covariância dos meus parâmetros, né, das minhas estimativas, com todos os dados, né? Nesse último caso aqui é com todo mundo, eu não tiro ninguém. Então eu comparo, o denominador é sempre o mesmo porque é o modelo ajustado com todas. Então esse quociente de determinantes aqui me dá essa medida cov-ratio. O que é o determinante de uma matriz de variância e covariância? Determinante é volume, no sentido geométrico, e nesse caso, como é uma matriz de variância e covariância, ela representa a variância total, a variância generalizada das estimativas dos meus parâmetros, tá? Então a razão dessas duas coisas pode ser positiva, né? Quer dizer, vai ser sempre um número positivo, mas ela pode ser maior do que 1 ou menor do que 1, tá? Então, se uma observação for influente na precisão das estimativas dos parâmetros, ela vai ser detectada por meio do cov-ratio, tá bom? Se uma observação coloca um resíduo grande, o que faz um resíduo grande? Aumenta a estimativa da variância residual. Se aumentou a estimativa da variância residual, aumenta a variância de todos os parâmetros, né? De todas as estimativas, perdão. E aí esse quociente vai ser maior do que 1, tá? Isso pensando no efeito que ela tem na estimativa da variância, mas existe outro efeito que ela tem, que é na covariância entre as observações e na variância ali, aí tem a ver com a escrita da matriz x' x e, obviamente, que é a sua inversa, tá? Então, cov-ratio está aí, só para vocês verem, e aí nós temos aqui o gráfico das covariâncias. Então, 1 é quando a observação presente ou não exerce efeito, ó, nessa propriedade. Vai ter vezes que o quociente fica menor, vai ter vezes que o coeficiente fica maior. Afastando tanto para cima quanto para baixo é problema, tá? O ideal é que fique ao redor de 1. Legal, mostrei todas as funções extratoras, cov-ratio, dfits, dbetas, hat values, todas essas medidas, e nós temos uma função que
além de combinar todas essas medidas e dar uma visão de todas elas simultaneamente, já indica para a gente, com esse asterisco aqui do lado, quem são de fato as perigosas, né? Ela já rotula aqui com o asterisco aquelas que têm uma influência significativa, envolve um teste de hipótese. Nós não entramos no detalhe de fazer o teste de hipótese e tal, mas o curioso, aqueles de vocês que quiserem, podem abrir a função ou ler a documentação para vocês saberem como é que esse asterisco veio parar aqui, né? Tem um teste de hipótese, tem um critério, tem uma linha de corte de alguma forma estabelecida e essas observações superaram esse critério, enfim, para serem indicadas como observações influentes. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 observações influentes pelo critério de Fitts, pelo Cove Ratio 10 observações, pelo Hat Values nós temos apenas uma, tá? Óbvio que aqui, né, reforço o que eu falei, o nosso modelo está mal ajustado. Eu coloquei uma reta onde deveria ter mais termos, tá? Depois eu vou voltar lá e declarar o modelo de forma correta e revisitar todas essas medidas, tá bom? Aí muitas coisas vão mudar aqui no que a gente está vendo. Vimos as medidas isoladamente, agora vamos olhar alguns gráficos prontos que nós já temos aqui. Então eu vou considerar os recursos do pacote CAR, tá? O pacote CAR não tem nada a ver com carro, ele é de Companion, eu acho que é assim que escreve, of Applied Regression, tá? São as iniciais do livro, tá? Escrito pelo, se eu não estou enganado, John Fox. Tá bom? Então aqui temos alguns gráficos, os gráficos de normalidade, básico do R, e aí tem o qqplot do pacote CAR. Então ele faz um envelope aqui pra gente, que envolve uma simulação sobre a hipótese nula, de que os resíduos têm distribuição normal, se eu não estou enganado, o fato que observações fora são suspeitas, tá? O residual plot é o gráfico dos resíduos, igual nós já fizemos, só que ele coloca essa linha azul aqui de tendência, que é um ajuste quadrático, para dizer se a gente precisa entrar com o quadrado da variável, né, para dizer se tem falta de ajuste. E aqui mostra que sim, negativo, positivo e negativo de novo. Aqui nós temos residuals plots. Essa função aqui ela tem plural, né, e ela é útil quando você tem mais de uma preditora. Aqui no caso temos uma só preditora. Ele fez o quê? Em função da preditora e em função dos valores ajustados, tá? Os dois gráficos se parecem bastante, mas a escala está um pouco diferente aqui, né? Ó, aqui vai de 5 a 25, aqui vai de 15 a 30, porque aqui o valor ajustado é na escala da altura, né? Na escala da resposta. E aqui é a nossa covariável diâmetro, tá? Diâmetro. Depois a gente vai fazer com mais covariáveis, tá? Spread Level Plot é o gráfico do absoluto, dos resíduos absolutos lá. Ou seja, esse gráfico aqui, o primeiro que nós fizemos é aquele que fica aqui, né? É o número 1 lá daqueles 4. Depois nós temos o número 2, que é este. O número 3 é esse qplot aqui, ó. O gráfico de normalidade é o terceiro. E aí também nós vamos ter um que vai ser o quarto, que exibe a alavancagem para a gente, tá? AVplot são os resíduos parciais, como só temos uma variável, não tem muito o que ver aqui, tá? CRplot são o componente mais os resíduos adicionados, como também é uma variável, ele acaba voltando, né? Ele acaba sendo uma visão do dataset, a única coisa que muda é que o zero está aqui, ó. Ou seja, é só uma translação mesmo, no sentido vertical das observações, pelo fato de termos uma única variável. Temos aqui um gráfico dos dbetas, dfbetas, para o intercepto, aqui o intercept, dfbetas do intercepto e o dfbetas do beta 1, aqui é o beta 1 e aqui é o beta 0. O nosso modelo ele é beta 0 mais beta 1x, então eu tenho o dfbetas de um e o dfbetas do outro. Dfbetas altos são problemáticos, tá? Então a gente olha mais ou menos assim, quem são as observações que dão um dfbetas alto.
Eu acho que esse gráfico ele já mostra uma linha de corte, mas como as observações todas estão para dentro dessas linhas de corte, a gente acaba não vendo as linhas, mas eu acho que ele faz, tá? Teria que investigar com outros datasets. O Influence Plot Index, aqui eu tenho várias coisas, ó. Cookies Distance, resíduo estudantizados, p-valor de Bonferroni, para verificar a influência de cada resíduo, né? O efeito de cada observação, e os valores ajustados. E aí as observações da número 1 até a número 223, que é o que nós temos aqui. Tá? Então aqui a gente consegue ver se uma observação ela tem uma distância de cookie alta, com um resíduo alto, um p-valor baixo e um hat value aqui. Ó. Então a gente vê assim, na mesma linha, a observação de mesmo número está aqui. Essa aqui é a observação 41. Tá? Aqui é a observação 200 e alguma coisa, não lembro qual, 210, se eu não estou enganado. O influence plot é valor ajustado aqui, resíduo aqui, e aqui é a distância de cookie. Então o tamanho da bola tem a ver com a distância de cookie. Quanto mais longe eu estiver daqui, maior a distância de cookie, porque é na fórmula da distância de cookie você tem o resíduo ao quadrado e também o valor de alavancagem. Quanto maior um, maior o outro, tá? Maior será a distância de cookie. E aqui os gráficos marginais ali, em função do D, é a nossa única covariável, e em função dos valores ajustados. Vai ficar mais legal de ver todos eles quando a gente trocar para um modelo de regressão múltipla. Dúvidas até aqui, pessoal? Sem dúvidas? Dúvidas até aqui? Dúvidas até aqui? Quando o senhor escreveu aquela fórmula ali da variância, determinante da variância da matriz beta-chapéu, aí o senhor anotou no índice, entre parênteses, menos i, deixando uma observação de fora, é isso? O menos i indica uma observação de fora. Ajustado externamente, que chama? Isso. Ah, tá. Tá bom? Professor, você falou alguma coisa, não agora, um pouquinho antes, falou alguma coisa sobre pré e pós multiplicados por y, daí eu não peguei muito bem essa parte. É que em matrizes, a multiplicação ela tem ordem, né, de certa forma. Então isso aqui, você sabe que uma matriz, aqui, vamos supor, o meu vetor y, ele tem dimensão n por 1. Então ele tem que ser pré-multiplicado por algo que tenha n colunas e pós-multiplicado por algo que tenha uma linha, né? Então eu falo assim para dizer se a matriz está multiplicando desse lado ou se está multiplicando desse lado, entendeu? Pré-multiplicado é porque está do lado esquerdo. Pós-multiplicado é porque está do lado direito. Tá bom? Ah, tá. Pelo y, no caso, pela resposta? Isso. Pela variável resposta? Aí vai depender de quem são as matrizes envolvidas, tá? Ah, tá. Beleza. Mas aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, HY. Eu posso dizer que H pré-multiplica Y, né? Por fato de H estar antes. Porque em multiplicação matricial você não pode inverter as coisas de lugar porque não vai dar certo. A menos que você transponha tudo e tal. É mais isso aí, tá? Vício de linguagem que eu peguei de um professor excelente que eu tive, que é o professor Daniel Furtado Ferreira. Então ele sempre falava na aula de multivariada, pré, pós-multiplicado e eu incorporei isso aí. Vamos lá. Agora eu vou declarar um modelo que é o modelo mais apropriado para esse conjunto de dados. Tá? Então eles usam lá na ciência florestal muitas vezes um modelo que é assim, beta 0 mais beta 1 vezes x mais beta 2 vezes raiz de x. Ok? Eu não vou entrar no mérito de por que essa fórmula é uma fórmula válida, etc e tal. Aqui eu simplesmente vou usar porque ela dá um bom ajuste. Em um outro momento a gente fala mais do contexto ali da aplicação e justifica melhor essa expressão aí. Mas o fato é que agora eu ajustei esse modelo e eu vou recalcular as medidas de influência. Ó. Influence Measures já vai calcular todas para mim e aqui eu vou exibir as mais influentes. Então, pelo defeat eu tenho 4, pelo cover ratio eu tenho um monte, pela alavancagem eu tenho essas aqui, tá?
Isso não quer dizer, pessoal, que a gente vai ter que remover todo mundo que é no cover ratio. Às vezes, para o nosso contexto, essa métrica aqui ela não expressa preocupação, tá? Então, existem todas elas ali para você ter uma visão coletiva, mas não quer dizer que você tenha que seguir a cover ratio, porque pode ser que para aquela situação essa medida ela não tenha significado ou ela não cause preocupação, tá? Então depende muito da medida que você mais gosta, que você interpreta, que o contexto pede, enfim. Encarem essas métricas, cada uma delas como uma opinião de uma pessoa diferente sobre determinada coisa. E não necessariamente você tem que considerar igualmente a opinião de todas as pessoas, tá? Pode ter pessoas que você confia mais, porque você entende melhor aquela métrica, porque aquela métrica bate com questões do contexto, como vocês vão ver aqui. Ó. Eu vou utilizar o DeFit, porque o DeFit ele tem uma questão visual bem interessante. Tá? Como ele é o impacto no próprio valor ajustado que a observação tem, a gente consegue perceber que essas 4 observações marcadas pelo critério DeFit são os 4 outliers que nós vimos lá. Então, ó, as observações com DeFit alto são essas 4 aqui. E elas são exatamente as 4 com distância grande. Ó. Então, casou com o visual. E aí, a gente já tem, de certa forma, um suporte estatístico para decidir se devemos manter, excluir ou investigar essas observações. O melhor curso de ação é você investigar o porquê que essas observações são assim. Então, conversando com o proprietário dos dados, pessoa que me cedeu esse conjunto de dados, lá em 2008, para o primeiro curso que eu dei, lembra? Acho que foi 2009, eu não lembro direito. Ele disse que essas aqui eram 4 árvores prejudicadas de alguma forma. Tá? Por exemplo, essa árvore aqui, ela é uma árvore muito alta para o diâmetro que ela tem. Então alguma coisa aconteceu que fez com que o crescimento dela ela foi uma árvore muito mais pontiaguda, né? Essas outras árvores aqui ficaram árvores com um diâmetro alto, mas uma altura pequena. Então pode ter sido por competição com outras plantas, tá? Que aí ela cresceu menos. Ela pode ter tido atraso no desenvolvimento, e aí as outras já estavam grandes quando ela começou a se desenvolver, então ela nunca conseguiu crescer muito porque ficava na sombra das demais. E assim por diante, existem várias razões, eu não vou entrar aqui no mérito, mas o fato é que essas 4 observações, elas foram relatadas pelo proprietário dos dados como observações de fato problemáticas lá no campo. E aí, tendo suporte estatístico, tendo permissão do proprietário dos dados, a gente vai lá e remove elas do dataset. Arranca fora e faz o modelo com as demais. Tá bom? E é isso o que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu retiro esses 4 IDs. A observação 10, a 15, a 41 e a 209. Reajusto o modelo. E aí, se eu pedir para ver os resíduos novamente, aqui eu já vou calcular os valores preditos e tal, né? Eu vou fazer um negócio aqui só de provocação. Ó. Eu vou calcular as medidas de influência. Até então a gente está acreditando que não tem mais problema, né? Vou pedir o gráfico, ó, par, MF. Acho que alguém está com o microfone aberto. Tem um chiadinho aí. Se tiver alguém com o microfone aberto e puder fechar. Ó. Olhando o gráfico dos resíduos agora, ó, sem problema. Ah, que é o M1 que eu tenho que pôr. Ó. Olhando o gráfico dos resíduos agora, ó, sem falta de ajuste, então check. Sem relação média-variância, ou seja, variância homogênea, check. Normalidade, um pouquinho de fuga. Tem um pouquinho de fuga. Vocês veem que você tem que acreditar, mas tem uma curvaturazinha, um pouquinho aqui, um pouco de assimetria, tá? É prejudicial? Tendo a acreditar que não, ok? Nessa quantidade aqui não vejo problemas. E também não tenho nenhum problema com alavancagem, distância de cookie alta e tal, tá bom? Então, ok, meu ajuste está bacana. Segue o baile, como dizem. Se eu calcular as medidas de influência, ó, vai ter gente influente ainda. Aqui é M1, né? Voltar. Se eu calcular as medidas de influência,
vai ter observação influente. Agora apareceu a 219, outras aqui. Então cuidado, tá? Não coloquem isso dentro de uma automação, porque pode correr o risco de você ficar sem observações. Sempre vai ter uma influente de alguma forma. Então, cuidado, não opere de forma recursiva, não haja como uma máquina, tá? Ah, ajustei, vou ver de novo. Ih, tem influente, vou tirar 219. Aí você tira 219, vai lá e ajusta de novo, tem outro influente. E aí esse negócio nunca acaba, você vai esgotar suas observações e não vai ter modelo. Então chega uma hora que a gente tem que entender que não é para automatizar esse processo é um guia e você tem que equilibrar com o bom senso e com as questões do contexto ali, interromper esse processo e saber que as coisas não serão perfeitas ao extremo. Você tem que admitir algum grau de imperfeição e ter alguma tolerância aí, tá bom? Agora eu vou fazer a predição. Tá aqui um monte de gráfico aqui, eu não vou entrar nos detalhes de cada coisa, mas está aqui a predição, tá? A curva ajustada, que exibe a altura das árvores em função do diâmetro e da raiz quadrada do diâmetro, um modelo com 84% de R quadrado, né, de coeficiente de determinação. Está aqui o predito por essa linha aqui. A banda interior é o intervalo de confiança para Y, predito, né, intervalo de confiança para a média do meu modelo. E o de fora, então isso aqui, esse aqui é o intervalo de confiança, esse mais estreito é o para a média, o de fora é o intervalo de confiança para observações futuras, tá? Por isso que a variabilidade, por isso que a amplitude é condizente com a variabilidade de Y. E aqui a amplitude é condizente com a variabilidade de Y predito, tá? E aí chegamos ao final com esse ajuste de modelo aí, tá? Vou mostrar o exemplo de inflação de variância agora. Eu tenho aqui um conjunto de dados que é o preço de venda de alguns imóveis em função de suas características. Eu tenho o preço de venda em função do valor da terra, o preço de venda em função das benfeitorias realizadas, né, coisas que você construiu ali, e da área desse imóvel, da área desse terreno, tá? Então, um Y em função de 3 variáveis, ó. Tá aqui o meu Y e cada uma das X. X1, X2 e X3. E aqui o meu Y. Tá? Então aqui é a relação de Y com cada uma delas e aqui dos X entre eles, né? X1 contra X2, aqui, X1 contra X3 e assim por diante. Né? Tô errando aqui, o X1 contra X3, tá certo. Contra X3 e X2 contra X3. E aí dá para você ver que existe relação entre as preditoras também. Tá? Quanto maior a área, maior o valor da terra, maior o valor do terreno puramente. E quanto maior o terreno, mais coisas você pode construir em cima. Então, se você pode construir mais coisas em cima, pode ser que o valor acumulado daquilo que você construiu também seja grande. Essas coisas estão dependendo umas das outras. Eu vou aqui ajustar um modelo que tem as três, ó. Land Value, Improve Value e área para prever o preço de venda. Vou olhar o gráfico dos resíduos, não parece ter problema. São poucas observações, então sejam cautelosos quando vocês tiverem poucas observações, de não ficar achando padrão, porque é muito fácil a gente dizer que tem padrão em pouca coisa, né? Poucas observações, qualquer coisinha se parece um padrão. Se eu tiver 5 observações aqui, eu poderia dizer que é um W. Ah, é um W de Valmes, eu estou já vendo padrão nas coisas, tá vendo? Então tem que tomar cuidado, porque com poucas observações a gente acaba sendo exagerado na nossa capacidade de encontrar padrão. Então, tomem um pouco de cuidado de, com poucas observações, ficar ali encontrando padrão onde não tem, tá bom? Tá aqui o ajuste do meu modelo, e aí o problema tá aqui. Não temos problema com pressupostos até então, tá? O problema mora aqui, ó. Eu estou fazendo um modelo para prever o preço de venda e aí você me diz que não tem efeito o valor da terra, não tem efeito a área do imóvel, né? Vamos considerar 5% aqui e ser bem regradinho, né? 5%. Então, para a gente é significativo só se o p-valor for menor do que 5%. É óbvio que a gente tem que ser mais
flexível nesse sentido, mas aqui só para o ponto que eu quero bater eu tenho duas variáveis aqui que fazem todo o sentido de ter impacto, mas não tiveram no meu modelo. Por quê? E a resposta, vocês já sabem, é porque existe uma alta redundância entre essas variáveis. Quanto maior a área, maior o valor do terreno, e quanto maior o terreno for, mais possibilidade de construir coisas em cima e gerar valor agregado você tem. Então, de certa forma, está redundante as variáveis. Existe redundância entre essas variáveis. Nada mais, nada menos que isso. E aí é que entra a nossa análise de fator de inflação de variância. Aqui, mais uma vez, nós temos os gráficos de resíduos, para ver se existe necessidade de alterar termos do meu modelo. Está por cima? Deixa eu deixar por cima. Esparramamento das observações, o gráfico de normalidade, lembrando que são poucas observações, os gráficos marginais da resposta em função do land value, do improve value, da área e, por último, em função dos valores ajustados. Então, aqui em função de x1, aqui em função de x2, aqui em função de x3 e aqui em função de y chapéu, né? Y predito. Mais resíduos, em função de cada uma das variáveis. Então, aqui é resíduo em função de x1, de x2, de x3 e do valor predito y predito. Tá? E aí segue, tá, gente? Debetas, influência e tal, mas o problema não é nada com resíduo. O problema aí é alta dependência, alta correlação que as preditoras têm com elas mesmas, tá? Opa, aqui é o sale price, essa aqui é a resposta. Mas o problema é essa alta covariância, correlação que tem entre as preditoras, que marca a redundância de informação. E aí nós podemos calcular esse fator de inflação de variância pela fórmula que é essa aqui. O fator de inflação de variância, ela é 1 dividido por 1 menos o R2 da iésima preditora em função de todas as demais. Então esse R2 aqui é o LM, vem do LM, né? Vem do modelo que coloca land value em função de improve value e área, por exemplo, tá? Aqui eu estou fazendo justamente essa conta, Eu ajustei um modelo que tem land value como resposta, apesar dela ser uma preditora, em função das outras duas, para tirar o R2 e aí calcular o fator de inflação de variância, que é 2,30, tá bom? A professora Sueli, que deu por muitos anos a disciplina de regressão, disponibiliza uma função chamada vif.r, vif, né, no arquivo vif, para a gente baixar e usar. Mas o pacote CAR também tem a função, tá? Então aqui, vocês podem olhar como a função foi programada, é bem legal, mas tá aqui o fator de inflação de variância, tá? O maior fator de inflação de variância é da improve value, por ela apresentar redundância com as demais, mas existe redundância de umas contra as outras aí, o negócio é meio que cíclico, tá? Eu sei que a gente já está quase terminando, agora eu vou passar para um dataset mais interessante, que é esse aqui, Eu vou voltar nesse aspecto de inflação de variância, porque esse dataset tem bem mais intensidade nesse problema, tá? E esse problema é o seguinte, eu quero prever a área foliar dessa folha de uva considerando medidas simples que eu faço das observações, medidas simples de comprimento dessas observações aí, tá bom? Então, o engenheiro agrônomo foi lá, arrancou as folhas de uva, levou para um scanner, escaneou essas imagens e mediu com uma régua, enfim, esses comprimentos aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 comprimentos e a área. A área eu fiz no R. Eu peguei essas imagens, né, esses arquivos JPG, li essas imagens no R, fiz um tratamento para deixar isso aqui branco, essa parte aqui toda branca, e a área da folha eu fiz o tratamento para deixar ela preta. E depois eu calculei a quantidade de pixels pretos existente e extrapolei para saber qual que seria essa área em centímetros, tá bom? Então esse tratamento foi feito no R, na época com um pacote chamado EBImage, tá? Isso lá em 2012 ou até antes. Aí desse trabalho colaborativo com o pesquisador, surgiu esse dataset aí que vocês estão vendo. Então nós temos aqui, cadê o meu gráfico?
nós temos a área, que é a variável resposta, e as medidas. Maior comprimento da folha, que é esse sentido aqui, maior comprimento, maior NC nervura, maior largura, essa direção, comprimento de lado a lado, que é daqui, desse cantinho, dessa orelhinha até a outra orelhinha, e nervura lateral, que é esse comprimento aqui, tá? Veja que existe redundância entre todas as métricas, tá vendo? E nós temos 3 espécies de uva também, Malbec, Merlot e Sauvignon Blanc. Então vocês vão ver que a medida ali de flação de variância vai ser alta. Aqui está a resposta em função de cada preditora, ó. Área em função dessa e dessa preditora. Vocês verem que a relação é linear, um pouco quadrática, talvez, em algumas delas, tá vendo? Um pouco quadrática. E a variabilidade também é pequenininha aqui, ó, e grande aqui. Vocês estão percebendo? Aqui nós temos uma variabilidade bem maior do que a variabilidade que a gente vê aqui. Só para vocês se ligarem no que vai acontecer. Vamos lá então pegar só as uvas do tipo Malbec e eu vou criar um modelo da área em função de todos esses comprimentos aí. 5 comprimentos, tá? Ó, ajustei o meu modelo e não deu boa, ó, porque eu tenho aqui um pouco de falta de ajuste. Está dizendo que a minha relação não é bem linear. E aí isso prejudicou aqui, tá bom? Então, vamos... Eu já estou adiantando porque eu conheço esse dataset há muito tempo, né? Então, assim, com eu contando a história, vocês acreditam fácil, identificam fácil, porque eu estou junto contando. Mas vamos olhar outros resíduos aqui, ó. Tá aqui o gráfico de resíduo, que mostra que tem uma curvatura. Tá aqui o esparramento, que a gente já viu e não é problema. Tá aqui o gráfico de normalidade, que tem algumas observações influentes, mas essa falta de normalidade é um pouco decorrente da falta de ajuste que nós temos que resolver. Tá aqui os resíduos parciais em função de cada preditora, né? Resíduo parcial em função do maior comprimento, da maior largura, da nervura central, nervura lado a lado, lá. Então a gente vê que, ó, a linha rosa está indicando que falta uma quadrática. Tá vendo que todo lugar está precisando do termo quadrático da variável, ó? Tá vendo que a linha rosa está indicando que falta uma curvatura ali para ficar bom? Então, aqui está o resíduo também que mostra a mesma coisa, ó, tá faltando uma quadrática. Aí você fala, poxa, eu vou incluir então um monte de termo, vou ter que incluir o quadrado de cada variável. Será que é isso mesmo? Na realidade, não. Para esse dataset, como a área está em metros ao quadrado, na verdade está em centímetros ao quadrado, ela é uma variável que se a gente tirar a raiz quadrada, a gente leva para centímetro, né? E aí vai estar de acordo com a unidade de medida das demais. Então, só tentando aqui para vocês verem, ó, depois da semana que vem eu vou falar o que é a transformação Box-Cox. Mas se a gente usar a transformação raiz quadrada na resposta, todos os nossos problemas são resolvidos. Ou seja, ao invés de eu elevar ao quadrado, incluir um termo quadrático de cada covariável, eu na realidade faço a raiz quadrada da minha resposta. E isso resolve os meus problemas. Não tenho mais falta de ajuste, variância está homogênea, um pouquinho de fuga de normalidade por conta de uns outliers aqui e algumas alavancagens que eu já vou investigar. Tá vendo? Aquilo que eu falei antes, muitas vezes uma ação resolve o problema que se manifesta em vários gráficos, tá? No caso, a gente transformou a variável resposta e aí eu resolvi a falta de ajuste, resolvi os outros problemas e agora eu tenho só que catar detalhe, ó, que é uns outlierzinhos ali, uma alavancagem aqui ou acolá e ajuste fino agora, né? Porque o grosso eu resolvi com a transformação. Tá aqui os gráficos de resíduo, ó, sem falta de ajuste, variabilidade ok, normalidade apenas alguns pontos saindo fora, então talvez é folha que veio dobrado, erro na hora de eu digitalizar, porque eu tive que processar digitalmente todas as folhas. Eu não fiquei olhando uma a uma, eram 300 folhas. Então eu criei um código lá e go horse, né? Vai lá, uma processando após a outra. Então pode ter sido erro, pode ter sido uma folha dobrada, pode ter sido uma sombra. Então eu não sei, teria que olhar. Tá aqui, ó, não tem mais... Todos os ajustes estão mostrando que tá linear, então tá ok. Eu não preciso incluir termo adicional, ó. Aqui também, não preciso incluir termos quadráticos. Gráfico de influência, eu tenho apenas 2 observações para investigar, a 58 e a 98, de resto tá ok.
As medidas de influência estão aqui, ó. Pelo defeat eu tenho na realidade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelo hat values eu tenho 1 e por essas outras medidas. Ah, mas aqui está o H versus D, né? Tá o modelo errado. Bem que eu suspeitei que estava muito parecido. Aqui é Influence Measures M1. Agora sim, tá? Ó, eu tenho vários dbetas agora, um dbeta para cada covariável, mas tá aqui, ó, a distância de o defeats mostrou 3, o hat values mostrou 2 e a distância de cookie também mostrou 2, e aí eu posso adotar qual que eu quero. O problema nesse dado é a alta dependência que as preditoras têm entre si, a alta sobreposição, a alta redundância. Porque quando uma folha é grande, ela acaba crescendo em todas as direções, né? No sentido vertical, no sentido horizontal e tal. Exceto quando uma determinada cultivar cresce mais no sentido prolongado, no sentido da largura, mas nesse caso das uvas, não. Então, ó, quando a gente pede o fator de inflação de variância aqui, ó, todos eles praticamente são maiores do que 10. Ó, o fator de inflação de variância é muito grande, o que significa alta redundância, alta colinearidade nas nossas variáveis. Então nós temos que, de alguma forma, resolver isso. O jeito mais simples é selecionar as variáveis. Eu vou fazer um modelo agora só com duas, ó, maior comprimento e maior largura. Não estou mais colocando a nervura na diagonal, não estou colocando o comprimento de um canto ao outro da folha. Eu decidi ficar só com duas variáveis preditoras. Ó. Ajustei, pedi o summary, as duas são significativas, deu boa, R2 está bem alto, 97%. Então, assim, para uma aplicação agrícola como essa, né, agronômica, tá uma puta de uma equação, né? Porque você tem um R2 ajustado de 97% para prever a área foliar de uma folha de uva, então, sucesso. E veja aqui, calculando as medidas de falta de ajuste. Eu tive um VIF tolerável aqui, ó. Abaixo de 5, não está ruim. Tá? Então, o fator de inflação de variância não mostra nenhuma preocupação. Eu posso ficar com esse modelo que tem apenas duas variáveis. Tá? Se eu comparar esse modelo M2, que é o final, com o primeiro lá, o M0, vamos colocar o summary do M0. Ah, professor, mas o M0 deu um ajuste muito melhor, né? Quer dizer, acabou dando um ajuste melhor, porque tem mais parâmetros. Não, ó, o R2 ajustado pelo número de parâmetros ficou em 93. Né? A redundância ali prejudicou bastante. Então a gente tem que tomar cuidado aí com esse tipo de coisa. Tá? Então com isso a gente acaba fazendo um modelo com menos variáveis e está resolvido. Existem outras estratégias. Aqui eu deliberadamente escolhi, né, ficar com essas duas. Eram 5 e eu escolhi ficar com duas, da minha vontade. Mas talvez eu tenha escolhido duas que não são as duas melhores variáveis desse conjunto de 5. Então, como é que fica? Eu deveria testar todos os pares possíveis e encontrar aquele que é melhor? Deveria utilizar aquelas que fazem mais sentido? Aí entra, de certa forma, o conflito estatístico com o conflito prático. Eu poderia encontrar um modelo melhor do que esse, com maior nervura e com maior largura, né? Que usa outras variáveis e recomendar para o agrônomo. Possivelmente o R2 vai ter uma diferença assim irrelevante. Só que maior comprimento e maior largura, do ponto de vista prático de aplicar, talvez seja mais fácil, né? Ó, fala pro cara, vai no campo e mede o maior comprimento da folha e a maior largura. Pega essas duas medidas e joga nessa equação aqui. Cadê? Do modelo M2. Joga nessa equação aqui. Ah, que equação é essa? É 0,35 mais o 0,39 do maior comprimento, que você calculou da folha lá no campo, mais o 0,40. Então você já pode, ó, 0,39 já pode virar 0,40 também, dependendo do cenário. O que é um 0,398? Né? Pensando do ponto de vista prático de implementação, acaba que não tem muita diferença. Tem que fazer uma... Óbvio que aqui eu estou falando de um contexto que eu entendo, né, que é de agronomia. Em outros cenários, se você não tiver confiança, vai ter que conduzir uma análise de sensibilidade e tal. Mas assim,
O que eu quero mostrar para vocês é a questão prática. Ó. 0,40 vezes, o que é essa outra variável? Maior largura. E aí tá feito. Aí você sabe a área, né? Quer dizer, você sabe a raiz quadrada da área. Ele levou isso aqui ao quadrado, pegou tudo isso aqui, levou ao quadrado, você sabe a área. Aí o sujeito, só medindo a folha aqui e aqui, já sabe se ele pode ou não fazer a aplicação agrícola, pode ou não colher, pode ou não aplicar um fungicida nessas folhas. A regra prática fica muito simples. Agora, imagina se eu tivesse que voltar para o agrônomo e falar assim, cara, mede esse comprimento, esse comprimento, esse comprimento, esse comprimento, ou joga nessa equação zona aqui. Cara, né? Até mesmo se esse modelo tivesse um R2 maior, todo esse esforço talvez não valeria a pena. Iria quebrar com a questão do contexto de aplicação disso aí. Sacaram o que eu quis dizer? Então, a gente, pela formação de estatística que a gente tem sempre um viés muito estatístico, muito regrado as estatísticas que a gente calcula, as suposições do nosso modelo, etc. E tal. Mas chega na hora de você fazer a entrega, a pessoa que está do lado de lá vai fazer uso daquilo que você fez e muitas vezes você vai ter que fazer concessões ou simplificações, adequações que permitam as questões estatísticas e as questões práticas do contexto ali viverem em harmonia e gerar um produto que tenha valor, tá? Eu acho que para isso era hoje, né? Nós vimos aí praticamente todo o conteúdo da aula de segunda com implementação no R. Então, desde os tipos de resíduo, as medidas de influência, as questões relacionadas à colinearidade aí com o VIF, né? E aí está completo, vocês estão aparelhados para fazer esse tipo de análise, diagnóstico e modelos de regressão utilizando o R em problemas reais, tá bom? Licença, professor. Dúvidas? Pode falar. Qual que é um valor do FIV aceitável para não ter multicolinaridade entre as variáveis? Olha, aí a gente vai entrar naquelas regras práticas e tal. Se eu não estou enganado, abaixo de 5 tá bom, entre 5 e 10 tolerável, acima de 10 suspeito, tá? Mas, assim, essas réguas, assim, elas são muito arbitrárias. Eu não... Existem, mas ao mesmo tempo não seja o estatístico do regra prática para tudo, tá? Entenda que, assim, você vai ter os problemas, vai identificar, você tem que estar atento, né? Essas medidas vão ser um aviso para você de que alguma procedência deve ser feita, alguma ação tem que ser feita. Mas não se prenda assim, 5, deu 4,98, então tá bom, deu 5,01, então tá ruim, tá bom? Beleza, seja mais contínuo, né? Não corta aqui, corta aqui, corta aqui. Igual p-valor, também não é assim, deu abaixo de 5, tem efeito, deu abaixo. Então, entenda, faça uma interpretação mais contínua das coisas, mais flexível das coisas e não corta aqui como uma máquina faria, tá? Nós não queremos preparar vocês para atuar como estatístico, tomando decisões como se fosse uma máquina que segue um fluxograma de decisão ali, um algoritmo e tal. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Então, só para deixar o gancho para a próxima semana, o que nós vamos ver, né, para as próximas, né? Nós temos ainda 2 assuntos dentro da disciplina. O primeiro deles é, aqui a gente identificou uma série de problemas, alguns eu resolvi aqui, né, deixei umas variáveis de fora, removi uns outliers e tal, mas existem outros problemas que eu ainda não documentei como resolver. Tá? Eu sei que eu fiz transformação de resposta hoje, mas isso tudo eu fiz sem dar os fundamentos para vocês primeiro. Então, na semana que vem, a gente vai trabalhar nessas medidas corretivas, né? Os cursos de ação que nós podemos tomar quando enfrentamos os problemas de desvios de pressupostos, desvios de especificação e tal, que foi basicamente o que nós procuramos identificar nessa semana. E nós vamos ter um outro conteúdo, que é o que finaliza o curso, que é sobre seleção de modelos. Como que eu faço, por exemplo, eu decidi que eu quero ficar com 2 covariáveis, né? Eu tenho um monte à minha disposição, mas eu quero montar um modelo com o menor número possível delas que seja o melhor modelo. Então, como é que eu faço seleção dessas variáveis, seleção automática dessas variáveis, ou como é que eu construo outras características
para utilizar no meu modelo que não sejam exatamente as variáveis que eu observei. Então a gente vai falar de coisas como, por exemplo, métodos stepwise, backward e forward, tá? De seleção de modelos, e um pouco dar uma ideia geral do que é regressão por componentes principais e falar de outras abordagens, tá bom? E aí, sexta-feira, nós temos o nosso encontro para falar da atividade dessa semana e também dar orientação sobre o trabalho final do curso. Eu vou interromper a transmissão agora e parar as gravações. Alguém tem dúvida de alguma coisa? Não, nada? Então eu vou interromper a gravação aqui.